Bom dia, bom dia! Bom dia para todo mundo que tá chegando. Uma linda semana para todos, começando nesse ritmo de Vênus retrógrado em Leão. O que isso significa, Andréia? Faço a mínima ideia, mas eu gostei do termo e tô usando. Como que foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido lindo, espero que tenha sido ótimo, que tenha sido revigorante. E tamo aí, né, para mais uma semana de batalha, para começar mais um dia mais uma semana de conquistas, de escolhas, de possibilidades. Mais uma semana pra gente se superar, mais uma semana pra gente curtir, mais uma semana pra gente ganhar. Enfim, começando com esse ritmo mais leve, mais descontraído, mais tranquilo, mais romântico, por que não? Mas lembrando sempre que a gente também tem os nossos dias de luta, os nossos dias de glória, os nossos dias de luta. Bom, eu quero desejar primeiramente uma linda semana para todos. Antes da minha amiga Dilene chegar, da gente começar esse bate-papo incrível. Eu quero trazer uma reflexão para vocês também. Que eu acho que é importante, principalmente a gente que é mulher, fazer essa reflexão, né? Nós que, querendo ou não, somos as formadoras, porque a educação é a nossa base. Aliás, nós é que somos a base da educação em casa. Educação em casa não, porque eu acho que educação é só em casa, né, gente? Na escola a gente tem instrução, em casa a gente tem educação. Então, para nós que somos mulheres, que educamos, por mais que não seja do jeito que a gente gostaria, ou que a gente desejasse, nós somos responsáveis por essas educações, né, de tantas pessoas. E às vezes nem só de filhos, mas de filhos, de enteados, de de colaboradores, enfim. Eu trago uma reflexão hoje para que a gente, que é mulher, comece a refletir o quanto que as nossas ações, elas impactam não só nessa educação, nesse círculo de educação que a gente é inserido, mas também reflete em outras mulheres, né? Então, para a gente começar a se observar, não só para a gente fazer gênero ou para a gente induzir, mas para a gente também ser. Quando a gente é aquilo que a gente fala, quando a gente é aquilo que realmente a gente acredita, a gente arrasta sem precisar de muito esforço. Bom dia, Dr. Nicolas. A gente arrasta multidões com o nosso exemplo, né? Então, não é só falando, explicando, demonstrando, mas sendo, né? Então, o meu convite essa semana é para que a gente seja mais e fale menos, que a gente seja mais a mulher, a pessoa que a gente quer ser, que a gente seja mais o companheiro que a gente quer ser, a companheira que a gente quer ser, a mãe que a gente quer ser, o filho que a gente quer ser. E deixa um pouco de lado as coisas mais sociais e políticas, né? Então, assim, deixar mais de lado a demagogia, de só falar, de só explicar. Vamos começar a ser um pouquinho mais. E não é começar sendo, eu quero ser a Mulher Maravilha e amanhã eu vou começar a salvar o mundo. Não, não é sobre isso. É sobre como hoje eu posso ser melhor que ontem. E sempre lembrando que é sobre você, não é sobre o outro. Então, como hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Como hoje eu posso me superar, né, em relação ao dia de ontem? E é sempre esse passinho de cada vez que vai trazer um monte, né? É devagarzinho que a gente vai chegar no cume da montanha. Porque se a gente quer também abraçar o mundo, não vai dar conta. E se chegar lá no cume da montanha, não vai ter o efeito que a gente desejar. Então, como que eu posso ser melhor? Como posso ser mais quem eu quero ser hoje do que eu fui ontem, né? É sobre isso. Deixa eu ver aqui, cadê a nossa convidada? Cadê a Dilene? Final do dia, depois daquele corre da rotina, que coisa. Vamos ver, cadê a Dilene? Ver se ela tá conseguindo entrar. Ai, a vida é sobre isso, né, gente? Não tem muito segredo e não tem muito pra onde ir, assim. É sobre isso. É a gente pensar sempre que tudo está relacionado a quem somos,
para onde vamos e o que queremos, e que é tudo a partir da gente. Não adianta a gente querer que o outro faça, né? Não vai fazer. Não adianta a gente querer que o outro seja se a gente não é. Então, é complicado, né? É bem complicado. Por isso que a gente tem que estar sempre na consciência, tem que estar sempre lembrando o que a gente quer, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar, né? Bom dia, Di! Ela chegou! Veja se chegou o convite aí, Di. Minha também tá dando bom dia. Bom dia! Bom dia, bom dia! Ótima semana para nós e para você também. Para todos nós. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Acho que agora deu. Tá me ouvindo bem, Di? Estou te ouvindo bem. Casinho, quietinho, amor. Meu cachorro. Eles gostam de participar também, né? Esse então adora participar, é uma maravilha. Ai, gente, essas pecinhas são as razões do nosso viver, né? Às vezes são as peças. Apronta cada uma que a gente tem que estar ali, ó, sempre na consciência também para entender o que eles estão aprontando. Exatamente. Di, primeiramente eu queria te agradecer imensamente pelo convite, agradecer a sua disposição de estar aqui com a gente esse horário, ter levantado um pouquinho mais cedo para estar com a gente. E eu queria começar já perguntando, ó, já vamos começar nas pancadas, né? Começar perguntando, primeiramente, para você se apresentar e falar aí quanto tempo de carreira você tem, o que você costuma fazer, e depois falar para a gente quando que você entendeu que você precisava entrar nessa parte das terapias holísticas. Certo. Então, em primeiro lugar, bom dia e agradeço pelo convite, né? Meu nome é Dilene, né? Como foi apresentada, eu sou psicoterapeuta. Eu me formei em 97, então aí já vai alguns 20 e poucos anos de formação, que na cabeça aqui já de manhã assim, também, né? E, na verdade, Andréia, essa questão de buscar a psicologia de uma forma mais fora da caixinha, vamos dizer assim, né, mais expansiva, que me trouxesse um complemento, já começou mesmo na faculdade. Não com tanta intensidade, sabe? Eu não tinha essa noção de eu quero seguir dentro da psicologia um movimento totalmente diferenciado. Eu não tinha essa consciência ainda, mas algo me fomentava assim que aquilo que eu ouvia dos professores, legal, e respeito e agradeço todo o meu aprendizado, mas eu sentia que tinha alguma coisa que eu tinha que seguir diferente. Eu já estava frequentando, né, e hoje a minha filosofia de vida, na parte religiosa, eu tenho o kardecismo como base. A minha família é toda católica, totalmente católica. E eu fui a única que comecei a sair, né, do movimento católico após a morte da minha mãe, e porque eu queria entender, né? Falei, poxa, morre e tá aí, o que acontece, né? E aí eu fui falar de um tal de Chico Xavier, e aí fui me interessando por algumas coisas, né? E entrei para a faculdade. Quando entrei para a faculdade e fui vendo todo o campo teórico que a faculdade me trazia, muito interessante, muito legal, mas eu sentia que faltava alguma parte. Que tinha uma parte da psicologia que faltava. Porque eu falava assim, poxa, eu tirava por mim, porque eu não atendia, ainda era aluna, né? E já estava passando em terapia, né? Assim que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu já comecei a fazer terapia. E dentro do processo terapêutico, eu sentia também que aquela psicóloga precisava saber um pouquinho mais de coisas, dos meus sentimentos, que ela não atingia. A pessoa nem é um pouco crítica, né? Nada, bobagem.
Ariana nova, assim, né? Então, a Ariana nova é terrível, é um É, ser terrível. sim. Então, eu fui sentindo que faltava alguma coisa que se complementasse ali, que puxasse a dor que eu tinha, né, dos processos da perda da minha mãe, que me desse um outro olhar, né, que me acolhesse, me desse um colo diferente, né? E aí eu me Entendi. formei. Só que, como toda formanda, eu falo assim, eu fui uma psicóloga que eu me formei, uma pessoa que não vem de berço de ouro, né? Que não tinha apoio, porque eu não tinha mais a minha mãe, então não tinha um apoio para dizer, olha, monta esse consultório, faz isso, faz aquilo, né? Que me orientasse. Então, eu não entrei de pronto na área clínica, né? Então, ainda demorei um pouco, ainda trabalhei em empresas, e o meu começo mesmo, o primeiro pontapé dentro da psicologia foi sendo professora. Eu atuei como professora durante 20 anos. E ali, como professora de sociologia, eu entrei como psicologia das relações humanas na época. Depois, eles mudaram para sociologia e depois me acrescentaram aula de filosofia. Então, esse dar aula também foi um divisor de águas para mim, porque me ajudou muito, 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 Imagino. muito, ainda mais nas relações com o adolescente, nesse movimento, foi muito bom para mim. E a partir do momento que comecei a dar aula, 2 anos depois, é que eu comecei a ingressar muito devagar na área clínica, né? E já pensando, quando eu olhava para aquele, eu chamo de cliente, tá, gente? Tem gente que chama de paciente, mas eu não gosto. Então, eu chamo de cliente. Então, quando eu olhava para aquele cliente na minha frente, eu falava que tem que ter alguma coisa aí. E, intuitivamente, eu fui buscando algumas coisas. Ainda só com o conhecimento da faculdade, com a supervisão, que também era uma supervisão tradicional, não era uma supervisão que tinha um olhar holístico, a diferença, né? Mas eu fui fazendo por conta. Como boa ariana, eu fui Foi, junto foi com fazer a disrupção do negócio ali, né? Falar, eu vou mudar esse negócio aqui que não tá me atendendo, não. exatamente, foi bem isso mesmo. E aí, junto com o meu conhecimento que eu tinha do espiritismo e algumas coisas que eu já vinha lendo, né? Eu fui começando intuitivamente a fazer do meu jeito, né? Então, depois de 3 anos que eu estava formada, que eu fui fazer um curso de psicodrama, né? Então, a minha formação clínica, ela foi assim um pouco mais lenta no começo, né? Por quê? Especialização, pós-graduação, né? Para quem, como eu disse antes, não veio de berço de ouro, demora um pouco, né? Porque você tem que ter dinheiro para iniciar alguma coisa. Então, naquela época, foi uma época que não estava muito suscetível a grandes avanços em termos de estudo. E aí foi, então, a minha peregrinação, né, na área clínica. Enquanto isso, eu continuava dando aula, continuava no processo escolar, e fui aí abarcando meu conhecimento dentro desse processo escolar, com os adolescentes, né, com todo o meu movimento dentro da escola. Aí eu consegui um curso de psicologia e educação na USP. Fez uma diferença muito grande esse curso, né? Aí abriu bastante portas, porque só o nome já tem peso, né? E aí eu fui buscar a área clínica, né, na área da psicologia e educação. Fui trabalhar numa ONG, que eu tenho contato com essa ONG até hoje. E a partir daí a coisa começou a deslanchar, né? E essa psicologia, essa especialização da USP, ela sim já tinha um movimento mais aberto, né? Ela já pensava diferente, olhar para a criança, olhar para as questões que as crianças traziam, né? Então, não focar na criança, ampliar o horizonte para tudo que cerca essa criança. Então, já foi um movimento bem diferente, né? E a partir daí, eu, com o curso de psicodrama, com a especialização na USP, aí o movimento, e mais a minha teimosia de ariana,
que me ajudou bastante nesse sentido, que eu fui buscando, né, essa compreensão, lendo, né, buscando as terapias e fazendo os links com a psicologia, né? E fui trabalhando isso com os meus clientes e fui acrescentando técnicas e algumas técnicas que me vinham na cabeça. Eu simplesmente falava, eu acho que isso vai funcionar. Então, na hora, às vezes, o cliente estava falando uma coisa e eu falava, putz, eu acho que tal técnica vai ajudar. E aí eu colocava a técnica e o negócio funcionava, o negócio rolava, com outros clientes não dava. Eu falei, não, com esse ele é muito racional, não vou conseguir atingir. E a clínica era um experimento, né? E muitas vezes deu super certo. Mas a intuição também, né, Di? Acho que mais do que óbvio, né? Toda formação ela é bem-vinda. E você que já estava disposta a se formar no curso que você fez, né, nesse movimento de terapia, você não se fechou, né? Você não aceitou só o que te deram. Você também ouviu muito da sua intuição, né? Então, eu acho que se a gente incluísse isso para essa pessoa ia funcionar. Isso é muito você. Para você chegar nesse nível, você tem que se conhecer muito bem e tem que estar sempre em conexão com esse seu eu superior. Então, é um trabalho, você tem que estar disponível, tem que estar na disposição de fazer, né? E tem que estar sempre com esse olhar aberto de posso incluir mais. Porque não é todo mundo que tem esse discernimento ou sabe chegar, porque às vezes a pessoa até sente, e fala assim, poxa, eu fiz psicologia, mas eu esperava mais, né? Ou eu fiz psiquiatria, mas eu esperava mais. Eu achei que eu fosse atingir tal ponto, eu achei que eu fosse conhecer tal coisa. E às vezes as pessoas também se sentem muito presas, porque elas querem sair daquilo e falam assim, eu estou procurando algo que eu não sei ainda o que é. E por muitas vezes elas acabam desistindo de ir em busca disso, até por elas não saberem exatamente o que é e não encontrarem essas ferramentas que vão trazer o que elas desejam. E você, obviamente, não é por acaso que é a Ariana, né? Porque senão teria desistido também. Mas você foi em busca e das coisas, mas também ouviu muito a sua intuição, né? Então, isso também é uma coisa que a gente não pode descartar. Faz sentido de você precisa. Eu acho que o primeiro alerta que a gente tem que ouvir é esse da nossa intuição, né? E você foi lá e falou, não, eu acho que não é só isso. Acho que está precisando de mais alguma coisa aqui. Não é só isso aqui que eu posso buscar mais. Eu acho que não é só esse ponto que a psicologia me trouxe. Eu acho que a gente tem outras coisas para buscar. Até pela sua busca pessoal, né? Que é muito natural, mediante da perda que você teve, você buscar outras coisas. Então, eu acho que mais do que se formar, mais do que buscar o conhecimento, é ouvir a própria intuição, né? Eu tenho uma amiga que costuma falar que a alma da gente sabe o caminho. Ah, sim. Então, se a gente solta o controle e deixa a alma levar, a gente vai exatamente para o lugar que a gente tem que ir, né? Independente se a gente sabe o caminho ou não. Sim, isso é verdade, né? Mas é uma coisa interessante, né? Hoje eu sei que eu segui a minha intuição. Sim. Mas lá você não imaginava que você estava fazendo isso, o movimento que você estava fazendo, né? Você só fazia. E às vezes é o melhor que a gente tem para fazer, só faz. Não pensa muito, porque senão vai entrar muito no racional e tem coisas que não precisam ir para o racional, né? A gente precisa estar fora mesmo. Porque senão a gente acaba desistindo, acaba não entendendo muito sentido naquilo, e aí a gente começa a se questionar em milhões de coisas e aí sai do propósito. Às vezes a gente precisa estar fora mesmo, né? Para seguir esse caminho, para entender que tem esse outro caminho para seguir. Sim, é verdade. Né? O ser ariano, ele é um pouco racional, né? Então, mas também tem um lado da intuição muito forte. E eu só fui descobrir realmente que eu tinha esse lado da intuição muito forte não tem muitos anos atrás, não, né? Então, eu simplesmente vinha, eu fazia, mas eu não dava esse valor, né? Ah, isso foi intuitivo, né? Hoje eu sei que muita coisa foi intuitiva. E muitas pessoas, felizmente, entraram na minha vida, né? De forma muito positiva e me deram muita força. Então, eu tive muitas ajudas nesse sentido de orientação, de apoio, né? Então, algumas pessoas foram muito importantes nessa busca, né? Sim. Então, alguns grupos que eu participei também me ajudaram bastante, até mesmo grupos de estudos que eu participei dentro do Espiritismo
nesse sentido de pesquisar sobre a origem, sobre a relação desses mundos que a gente vive, né? Porque a gente sabe que estamos aqui no planeta Terra, mas a gente não tem só este planeta habitado e esse olhar. Então, esse trabalho que eu fiz também foi outro movimento importante para entender a nossa relação de estar no mundo. E isso, olha como isso é profundo, né? Porque, de certa forma, óbvio, você seguiu sua intuição, né? Porque você mesma não estava satisfeita com aquilo que você estava entregando, né? Você foi buscar, você abriu a sua mente também com os ensinamentos pessoais que você tinha ido buscar, e aí você também começou a fazer uma busca para você poder oferecer o melhor para o outro, né? Sim. Então, a partir da sua insatisfação com o que você estava recebendo, o que você podia dar, você também ficou pensando, óbvio, também na sua reforma íntima, né? No seu moldar pessoal, mas você também estava preocupada de oferecer algo que fosse trazer resultado para as pessoas que te buscassem, né? E olha como isso é profundo. Não é só uma busca interna pessoal sua, né? Como muitas vezes a gente acha, principalmente quem é terapeuta, né? Que ainda não tem esse start de, tipo, eu sou terapeuta. Uhum. Mas olha como é muito profundo isso. Baseado numa experiência sua, mediante coisas que você estava vivendo, mesmo fazendo, né, dentro da faculdade de psicologia, aprendendo uma infinidade de coisas que, obviamente, muitas pessoas não têm acesso, né? Você, mesmo com todo esse conhecimento, que para muitas pessoas já bastaria, para muitas pessoas seria o suficiente, você não se calou, você não se invalidou mediante tudo aquilo, porque eu sei que existem muitas pessoas nesse ramo que são mais céticas, que são mais técnicas, que são mais descrentes, vamos dizer assim, né? E que você poderia ter se invalidado, ter ouvido o que as outras pessoas falavam e falar assim, não, realmente a psicologia é o único caminho, eu não tenho que ir atrás de outra coisa. Sim. E você não se invalidou. Você ficou ouvindo isso na sua cabeça, a sua intuição ficou falando, e você foi dar ouvidos a ela e foi seguir esse caminho, mas não só porque você estava insatisfeita com o resultado que você estava atingindo, mas porque você queria entregar mais para as pessoas que te buscavam, né? Você acredita que a cura está muito além daquilo. Não é, lógico, aquilo te dá embasamento, mas você pode ir além, né? Então, olha como é tão profundo isso. E eu entendo que as pessoas que te buscam hoje também são pessoas que não conseguem receber só, lógico, não estou falando só como se a psicologia fosse pouca, não é isso. Mas é que a gente pode ir além, né? Então, você não se limitou com as ferramentas que te deram. Você foi atrás de mais ferramentas para você alcançar resultados com as pessoas e com você mesma, né? Óbvio que a gente sempre usa pra gente, mas mediante outras perspectivas. E aí, o que precisa? Primeiramente, precisa se abrir, né? Primeiramente, precisa estar aberto a primeiro pensar fora da casinha, de tipo assim, opa, planeta Terra não é o único no sistema solar. Não somos só nós que contribuímos para esse sistema. A gente também tem contribuições de outros planetas, de outras galáxias, de outros seres, de outras dimensões. E aí, olha como o leque abre, né? E aí o negócio fica, uau, mas tem tudo isso? E você se permitiu abrir esse leque, se abrir para essas informações, se colocou na disposição de pensar sobre outras vertentes, né? Então, eu acho que o principal de um profissional, e óbvio, a gente está falando de você, de psicologia, mas eu percebo que hoje é uma linha que muitos médicos também buscam, né? Não é só a medicina, não são só os estudos, não são só o que já foi comprovado. Existem muito mais coisas que a gente pode explorar para a gente alcançar o resultado com aquele paciente que nos busca mediante a perspectiva dele. Porque às vezes tem gente, como você falou, tem pessoas que só funcionam com o racional. Tem pessoas que precisam de algo mais. E tem pessoas que você vai fazer você buscar ainda mais o que você não conhece, né? Então, elas também têm uma missão na vida da gente. Não é só você que chega lá e oferece, mas eles também já chegam nessa proposta, né? De tipo, não, realmente eu penso também. Eu também estou buscando isso, eu também quero algo mais, né? Então, como é importante a gente primeiro se abrir para isso, né? O que a gente sabe que hoje também não é, por mais que as coisas estejam avançadas, né? Que hoje a gente tem muita informação disponível, a gente sabe que existem muitas pessoas existentes também, né? As pessoas, não só pacientes, mas também profissionais. Sim. E o quanto isso prejudica? Com certeza. Você colocou bem.
tantos profissionais como pessoas, tem muitas pessoas que a resistência, ela já está mais na relação do medo, sabe? Então, Sim. uma pessoa muito racional, muito lógica, ela quer as coisas bem segmentadas, né? Então, Uhum. para quê? Para que ela tenha segurança, para Sim. ela saber onde está Ela o tem a falsa começo sensação de segurança, né? Porque segurança mesmo ninguém tem. falsa segurança, porque ela quer ter aquela sensação de começo, meio e fim. Então, eu estou aqui, eu vou dar um passo para cá e eu vou chegar aqui. Então, Sim. a pessoa, a forma dela se defender, né, dos medos que ela tem. Porque se ela não sabe como a coisa vai fluir, então ela fala, peraí, eu não sei como é isso. Então, é o Uhum. controle, né? Então, eu preciso do controle, tá? Então, o que está no controle está no medo. Quando eu É preciso verdade. controlar demais, eu estou com medo de seguir, eu estou com medo de não saber lidar com o que vem, porque eu não sei o que vem. Será que eu vou Sim. dar conta? Será que eu vou saber fazer? Então, os grandes medos, né? Os grandes medos levam ao controle, tá? Leva a um movimento muito racional, muito sistemático. Você falando agora sobre esse movimento você acha que o tempo que a gente está vivendo hoje, depois de uma pandemia, né, de proporções gigantescas que a gente teve, que a gente passou, inclusive eu tenho um amigo que fala que a gente não pode mais seguir a psicologia antiga ao pé da letra, porque nós estamos em um momento em que naquela época ninguém conhecia, né? Principalmente porque a gente passou por uma pandemia que na época não era comum, não era conhecido, ninguém tinha passado ainda. Você acha que hoje esses medos que a gente tem, que foram ficando maiores até por conta desse histórico que a gente teve com a pandemia há tão pouco tempo, né, que passamos há tão pouco tempo, você acha que isso contribui para que a gente seja cada vez mais buscador de controle? Porque eu percebo que hoje as pessoas, e aí eu tô falando no geral, tá? Mulher principalmente, porque acho que mulher é mais, né, quer mais estar nesse controle doido que não existe. Mas você acha que isso contribuiu para ter mais medo na sociedade, para a sociedade, de uma certa forma, no geral, buscar mais controle das coisas? Porque hoje a gente cada vez mais é levado a ter mais controle. Então, você tem um celular onde você controla seus e-mails, onde você controla seus horários, onde você controla suas redes sociais, onde você praticamente tem ali um controle, né, da sua vida como um todo. E cada vez mais a gente busca ter mais controle. Então, eu tenho mais... a minha agenda ela é mais controlada, os meus horários são mais controlados, eu tenho mais uma relação com o relógio do que com o que eu posso fazer de certa forma, né? Uhum. Então, eu percebo que hoje a gente cada vez mais busca mais controle. Você acha que essa nossa busca por mais controle está relacionado com esses medos todos? Que hoje a gente tem muito mais, né? A gente teve um gatilho de medo para ter mais medo no mundo depois da pandemia do que antes. Então, você acha que isso está contribuindo para cada vez mais a gente buscar mais controle? E aí, isso começa a ser mais desmedido, né? Porque começa no controlar os horários, aí eu quero controlar as reações, eu quero controlar as pessoas, eu quero controlar o meu filho, eu quero controlar o marido quer controlar a esposa, e assim por diante. Você acha que esses medos que estão incrustados na nossa sociedade, eles têm contribuído para isso? Com certeza, Andréia. A pandemia foi o desencadeador dos nossos medos, né? Vamos dizer assim. Então, já se ouvia lá na faculdade, lá em 91, quando eu entrei, que a psicologia seria a área mais procurada. E, de fato, hoje ela é uma das mais procuradas, porque a relação com os movimentos depressivos, ansiosos, né, seria o auge daqui uns 10 anos. Lá atrás eles falavam daqui a 10 anos, né? E, de fato, então, os processos que vieram acontecendo, ocorrendo, tá, no nosso movimento social, de uma forma geral, ela veio contribuindo para essa fragilidade no ser humano e uma relação com o medo, tá? Onde os medos internos, aquilo que a gente não olhava, tá? As nossas questões, que a gente simplesmente não dava um olhar devido a ele, a gente foi segurando isso dentro, né, de um processo que, chegou na pandemia, nada se sustentou. A pandemia veio trazer, né, um movimento de abrir
a caixinha de Pandora para a gente olhar para dentro dela. Verdade. Vamos dizer assim, a humanidade, de uma certa forma, ela estava ficando cada vez mais embutida, né, nos seus processos emocionais. Tá? Verdade. A relação com o ser humano entre ser humano, estava ficando cada vez mais fragmentada. Uhum. Tá? A gente ainda está. Mas a pandemia, ela veio para a gente buscar fazer esse olhar nas nossas relações. O meu ponto de vista, como eu olho para a pandemia, tá? É exatamente esse movimento de nós aprendermos a olhar um para o outro. Não essa coisa romantizada, tá? Não estou falando de coisa romântica, mas estou falando de uma necessidade do processo de crescimento do ser humano. Exatamente. Eu só aprendo, Andréia, a partir do momento que eu tenho um outro como meu parâmetro. Pois é. Por isso que a gente vive em sociedade, porque senão não estaria da sociedade. Exatamente. Né? Eu viveria sozinha, então eu não precisaria do outro. Então Sim. eu só aprendo a partir do momento que eu tenho esse outro como comparativo. Sim. Né? E nós temos uma sociedade muito individualizada, onde os egos estão muito aflorados, onde o eu, né, está sendo visto de uma forma distorcida, porque o eu entra no egoísmo e não na relação do eu de uma forma sadia, né? Então, o movimento de autorrespeito, eu só entendo o que é respeito, eu só entendo o que é certo e errado a partir do parâmetro com o outro. Mas o que eu faço quando eu olho, de repente, para esse parâmetro de certo e errado, me espelhando no outro? Eu entro num processo de julgamento. Ao invés de eu aprender o movimento de relação, de entender os movimentos do outro, para entender os meus próprios movimentos, eu entro num processo de condenar, de criticar, mais fácil. Né? De apontar. É mais fácil você fazer isso, né? Do que você observar. E às vezes é até por uma própria repulsa, né? De eu perceber no outro coisas que eu não gosto em mim. Exato. E aí eu acabo repelindo no outro e esquecendo que aquilo está dentro de mim. Exato. Que a gente nunca lembra desse detalhe, né? Exatamente. Eu estava falando que esse fim de semana eu participei de uma vivência xamânica e me trouxe muitas reflexões, assim. E uma delas foi essa parte que a gente esquece, que tem muitas coisas que estão na modinha e as pessoas... E aí quando entra na modinha eu costumo falar que deturba o real motivo daquelas coisas existirem, né? Então, essa coisa das medicinas da floresta, hoje em dia é muito deturbado, e é muito banalizado, as pessoas esquecem o tamanho da contribuição que isso é pra gente e por que se usa isso, né? Mas, enfim, e aí conversando com alguns amigos, a gente falando sobre isso, né, assim, do processo, como que é diferente para cada um, e a gente não pode, nesse momento, se comparar, porque para cada um, o processo... Cada um está numa parte do processo diferente. Então, para cada um, aquilo vai trazer um resultado diferente. Com certeza. E aí, quando a gente começa a falar das reflexões que isso traz para a gente, como que é muito, mas assim, é gritante a diferença de um para o outro, e aí ali é onde você percebe o processo que cada um está vivendo. Mas, antes de mais nada, as pessoas, elas têm uma visão romântica de achar, quando você vai fazer uma reflexão dessa, você vai acessar seres de outro planeta, você vai acessar pessoas da sua família que já desencarnaram, você vai acessar animais de poder de alguma existência sua. Então, as pessoas trazem essa parte romântica. E não estou dizendo que está errado, muitas vezes a gente acessa isso mesmo, e a gente não tem controle sobre isso, né? Quando você se entrega para uma medicina dessa, você não sabe o que você vai acessar, né? Então, por isso que é importante você estar bem assessorado. Você fazer essa experiência no lugar de pessoas que já têm uma experiência, que têm uma firmeza, que têm uma energia de proteção, ou seja, pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Óbvio. E aí, a gente falando do que cada um acessa e como que, às vezes, você vai acessar coisas que são tão doloridas,
Você vai acessar situações da sua sombra que são tão sombrias que você se assusta com você mesmo. E aí você começa a achar que não, mas é porque uma energia entrou e me trouxe. Não, querido, isso é seu. Isso faz parte de você. Dói, é ruim, a gente não gosta, a gente não quer acessar. Mais Só que fácil tem. olhar que é do outro do que é meu, né? É, Assumir que é meu. e a gente entra na negação o tempo todo, né? Não, é porque veio uma energia do outro que estava perto de mim, eu consegui acessar o que o outro. Não dá. Não se engane, não se engane. Isso é seu, linda. Dói, é feio, é pra caramba. E aí a gente ficou conversando sobre isso, né? Nesse sentido, de, tipo, por que eu tenho que acessar minha sombra e o que isso vai me trazer? Para cada um tem um significado diferente, óbvio, né? Para cada um aquilo tem um símbolo diferente. Mas o quanto que aquilo é necessário para a gente entender que a gente não é feito só de luz. Sim. Porque se fosse feito só de luz, né, Dilene? Combinar. A gente estaria aqui, né, lindo? Exatamente, eu estaria, como diria, nos católicos, né? Eu já estaria aqui com minhas asinhas, estaria em outro movimento, e não mais aqui. Você estaria lá, lindo. E assim, por que eu estou nessa vida vivendo o que eu vivo? Às vezes o que eu estou vivendo é uma coisa extremamente desconfortável, né? Porque a vida não é só de flores, óbvio. Mas tudo vem para nos ensinar algo. Se a gente tiver essa consciência, em primeiro lugar, a gente já entende que aquele período ali tá para mostrar alguma coisa. Então, beleza, já que eu tenho que passar por esse caminho de espinhos, o que eu tenho que aprender com todos esses espinhos, né? Primeira coisa. Segunda coisa é entender o porquê que eu tenho que conhecer meu lado sombra. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, existe uma romantização geral de que autoconhecimento é para eu despertar o meu poder. É que eu tenho que saber que eu tenho o meu valor. Ok, não vou dizer que nem é só isso, né? Não vou dizer que não tenha isso, mas não é só isso, né? É justamente para eu me conhecer nesse sentido de até onde eu sou sombra. O que a minha sombra traz que eu posso utilizar de bom em mim, né? O porquê que... mas eu tenho que olhar para essa sombra, óbvio, porque a gente é feito dela também. Sim, com né? certeza. E o que dela, nessa imensidão de escuridão que ela me traz, eu posso trazer de bom? Na verdade, né, assim, todos nós temos lado sombra, e isso é inquestionável. Todos nós trazemos as nossas sombras. E, às vezes, a sombra, ela não traz só as questões que são ruins em nós, mas ela também traz o nosso lado bom que nós negamos, aquilo que a gente não consegue enxergar, por isso que é sombra, né? Então, as pessoas, no trabalho da busca do autoconhecimento, que é o meu foco de trabalho, né? Eu trabalho na clínica Despertar do Autoconhecimento, porque autoconhecimento, já estou dizendo, é você com você mesmo, tá? Então procuro ir fazendo os cutucões, né? Então, ou seja, o despertar para que essa pessoa comece a olhar para ela e comece a reconhecer as suas qualidades e os seus defeitos, né? Nós somos feitos dessa dualidade, nós temos os dois lados, né? Então, nós não temos só o lado bonzinho, nós não temos só o lado ruim, nós temos os dois lados. E isso é bom, porque esses dois lados juntos e sendo vistos por nós, nos ajuda a crescer, né? Então, a gente aprende a lidar com esses dois lados, tá? Então, eu vou aperfeiçoar um, eu vou aperfeiçoar, às vezes, o outro, no sentido de saber lidar com ele, não no sentido de deixar o lado, vamos dizer assim, da raiva ou do ódio, do rancor ser maior, mas saber lidar com isso e entender por quê. O que me leva a ter esses sentimentos. Então, o que eu estou depositando, como você mesmo colocou, o que eu estou depositando no outro que é meu? E saber olhar para isso que é meu, né? Então, as terapias holísticas, elas têm, assim, uma enorme contribuição dentro do processo do autoconhecimento. Então, eu falo que é um conjunto. Muitas vezes, eu estou com o cliente, estou atendendo ele, e eu digo, olha, é interessante, né, junto com o processo terapêutico, você buscar tal terapia para ajudar a gente a puxar tal coisa. Porque eu tenho algumas formações em terapias, mas eu não tenho tudo, eu não domino tudo. Que bom, eu não domino tudo. Então, graças a Deus, né, gente? Vamos combinar. Não é
a outros, né, amigos, terapeutas, né, esse lado que eu preciso que ele desperte, mexa ali, para que a coisa venha e a gente olhe, né? Então, o despertar do autoconhecimento é realmente a gente entender que não vai ter uma só terapia que vai me trazer resultado, né? Que eu tenho N terapias que são contribuintes, né? Barra de Axie, Theta Healer, Reiki, nossa, é tantas que não dá para listar, né? Que é para a gente começar a ter. E por isso que tem tantas também, né, Gui? Por isso que tem tantas. Exatamente. É por isso que tem tantas também, para a gente poder utilizar da melhor forma cada uma delas, de acordo com o que cada um busca, né? Exatamente. Então, saber. Então, uma das minhas questões, né, o que me levou a buscar esse olhar, além da psicologia, além do que a faculdade me trouxe, foi exatamente isso, porque eu olhava para alguns clientes e eu falava, não dá para tratar só um tradicional. Eu já tive cliente, Andréia, que em sessão tem comunicação. Se eu fosse olhar de uma forma tradicional dentro daquilo que a psicologia me traz, eu ia falar, vai psiquiatra, você está surtando, né? E não era surto, era uma comunicação. Eu já peguei clientes que chegou na sessão, infelizmente de outro amigo profissional, né? Com o diagnóstico, né, de borderline, e a pessoa, na verdade, ela dava alguns nomes às questões interiores que ela sentia. Pela filosofia religiosa que ela seguia. Então, ela não estava num processo de borderline. Ela só precisava entender internamente esses nomes a que ela se referia aos pensamentos internos dela. E isso só mostra, né, o quanto que é importante a gente estar na disposição de ouvir o outro. Que não importa o que você faça, né? Não importa, eu sou terapeuta holística, eu sou psicóloga, eu sou psiquiatra, não importa. Uma vez que você está na missão de servir, porque aí servir pode ser de várias formas, né? O servir pode ser desde um serviço de cabeleireiro, manicure, até médico, especialista, não importa. Uma vez que você está na posição de servir, você escutar o outro é tão importante quanto o teu conhecimento já presumido, né? O quanto que é importante você ouvir a queixa do outro, mas ouvir de forma que você esteja disposto a ouvir, né? Não pensando no que você vai levar. Mas deixa eu ouvir aqui dessa pessoa, deixa eu sentir. Porque muitas vezes, tem uma amiga que fala muito isso, né? Ela fala assim, quando as pessoas estão conversando comigo, eu estou prestando muita atenção porque eu quero ouvir além das palavras. Exato. E o quanto que o entre linhas fala muito mais do que o que a pessoa está dizendo, né? Só que para você ter essa percepção, você tem que estar ali na atenção de ouvir. Você tem que estar na disposição de ouvir. Independente do que você vai oferecer, né? Primeiramente, você tem que querer ouvir, né? E você falou uma questão que eu acho que é importantíssima quando a gente fala de autoconhecimento, que não é só trazer a pessoa saber quem ela é, mas a aceitar que hoje isso não existe, né? Hoje, a aceitação virou um bicho-papão, e aí, ou ela é imposta, né? Porque você tem que aceitar que você é negra, você tem que aceitar que você é mulher, você tem que aceitar que você... o feminismo, você tem que aceitar que você é esposa, você tem que aceitar que o marido é desse jeito, você tem que... Calma, vamos devagar, né? Calma. A aceitação, em primeiro lugar, tem que vir de você com você mesmo. Aceitar que nós somos luz e sombras. Não tem o que fazer. Dá para mudar isso? Não. Então, só nos resta aceitar. Aceitar que tudo é de você, isso é uma outra coisa dificílima de aceitar. Não adianta você achar que é o outro. Ai, porque ele me inferniza. Não, é você que está deixando ele te infernizar. Sinto ele dizer isso. E aí ele não presta, você casou. Porque esse bando de homem que tem hoje, entendeu? Que esses homens encarnados só me usam. Não, é porque você se deixa ser usada, linda. É triste ouvir isso. Né? Mas precisamos aceitar essa condição. Porque eu acho que é dessa aceitação que a gente parte para frente, né? Que a gente pega o impulso
para continuar, né? E entender que a aceitação não pode ser imposta, você tem que sentir, tem que entender. Aí o processo, ele é genuíno. O grande nó de todo mundo, né? Teve uma cliente, uma vez ela entrou, eu sempre às vezes cito esse exemplo, ela entrou na minha sala pela primeira vez, né? Sentou, olhou para mim e falou assim, eu vim aqui porque eu não quero separar do meu marido. E eu olhei assim para ela e falei, tá, Ok. e o que eu faço? Eu falei para ela. Você já chegou aqui decidida, então me fala agora você. Né? Beleza, vamos fazer o que então? Ela disse, ele me traiu, mas eu não quero encerrar com ele. Eu falei, tudo bem, é sua escolha, né? Já que você já me trouxe tudo assim, né? Tão rápido, de bandeja, eu não tenho muito a te dizer, que as escolhas não vão ser minhas, não sou eu que vou dizer se você separa ou não. É você que vai perceber se você quer ou não ficar com esse marido a partir do momento que você consegue olhar para você. E esse é o ponto, né? Que as pessoas não entendem. Inclusive, tem gente que acha que vai fazer terapia para o terapeuta mudar ela. Exatamente. O terapeuta vai falar pro marido parar de encher o saco dela, né? Para o terapeuta ir lá resolver. Não vai. Né? Como diria, eu sou poderosa. Né? A pessoa vem aqui e eu vou fazer ela, né, ser outra. Gente, Fácil demais, você vai resolver todos os problemas dela. não me jogue essa responsabilidade. Nós, terapeutas, tanto psicólogos como terapeutas, nós não temos esse poder de transformar o outro naquilo que o outro quer, né? É exatamente o contrário. A gente vai trabalhar no sentido de reflexão, né? E muita escuta para a gente ir trabalhando, né? Então, não tem essa que terapeuta vai lá dizer o que você tem que fazer. A gente pode trabalhar, em alguns casos, orientação, reflexão. Tem muitos clientes, por eles serem muito racionais, eu trabalho com a clínica filosófica, então eu trago um processo mais de reflexão. Tem outros que eu trabalho mais com a linha xamânica, pego algumas coisas da linha xamânica para trabalhar. Por quê? Porque ele é mais aberto a esse campo, vai favorecer. Então, as terapias holísticas vai trabalhar esse movimento do eu aceitar quem eu sou, mas é ela que vai despertar para esse olhar. E é muito comum, ele fala, Dilene, mas o que eu faço agora? Né? Tá, eu tenho isso aqui, e agora o que eu faço? Eu falei, agora vamos continuar olhando. Por quê? Nós estamos muito no nosso eu inferior. Tem um livro chamado Não Temas o Mal, que ele é muito interessante. E ele vai dando essa relação para a gente do nosso eu inferior, que é o eu que a gente cria para nos colocarmos na vida da forma como as pessoas geralmente esperam que nós sejamos. Né? Então, a gente cria, ela dá um nome de eu inferior, mas eu vou colocar aqui também como eu idealizado. Tá? Então, a gente cria, às vezes, um eu idealizado, um eu inferior, conforme cita no livro. Para quê? Para eu ser adequada àquilo que eu recebo. Então, lá quando a gente é pequenininho, muitas vezes, a gente, na nossa vivência com pai, mãe, aqueles que estão em torno de nós, a gente não está sentindo que tem a atenção, né? Então, eu, criança, acho que não estou tendo muita atenção do meu pai, da minha mãe, enfim, ali. E eu busco um jeito de chamar essa atenção. E esse chamar a atenção pode ser tanto no aspecto comportadinha, bonitinha, como pode ser também no aspecto eu vou aprontar, né? Então eu vou subir na escada, eu vou começar, né, como pequenininha, a fazer umas coisas que papai e mamãe vão começar a olhar para mim. Deu certo. Ah, então é subir a escada, é me colocar no batente da janela, né? É dessa forma que eu vou chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. A outra é ficando quietinha ou doente, que eu vou chamar a atenção do papai e mamãe. Ah, então já entendi. Então é assim que eu vou ser. Então o outro entende que é assim que ele vai ser. Então eu vou criando, né, um eu ali para eu poder viver, porque eu entendi que assim
que eu vou conseguir me relacionar, né? E viver com as pessoas, porque deu certo com papai e mamãe, e eu carrego isso para minha vida. Então, eu estou criando e reforçando um eu, né, inferior. E o meu eu superior está lá, quietinho. Minha alma está lá. Né? Sem ninguém pôr a mão, inclusive. Sem ninguém nem lembrar da existência. Criando coracinhas que dificulta este contato com aquilo que eu sou. Porque esse eu inferior, esse eu idealizado, não é o que eu sou. O que eu sou é o eu superior. Esse eu desprovido desse ego, né? Esse ego contaminado de vícios e de crenças. Né? E o quanto, dentro do processo terapêutico e as terapias holísticas, tem para contribuir para ajudar a limpar e a gente começar a abrir um buraquinho para começar a enxergar. Uma pequena brecha, né? Porque ainda, em vista do todo que foi montado, o que a gente consegue acessar ali, ainda é só uma pequena brecha para começar, para a luz começar a sair, né? Exatamente. As constelações familiares, elas também vêm ajudando muito nesse processo. E até no campo das pessoas muito racionais, ela vai ajudando, por quê? Porque faz com que a pessoa não esteja diretamente atuando, né? Porque você tem lá o representante que é a alma daquela pessoa, e ela olhando para todo aquele movimento e se sensibilizando com tudo aquilo, porque é a história dela, né? E aí ela tem a chance de entrar em contato com ela. É muito interessante isso. E ainda tem aquelas que são tão resistentes que elas olham e falam: o que tem isso a ver com aquilo que a gente veio trabalhar? Né? Então, o que eu achei interessante na última constelação que eu fiz agora foi exatamente isso. Um dos representantes, porque ali o campo está muito intenso, né? O representante disse assim: Dilene, a constelada, ela está ali pensando, isso porque é online e ninguém está conversando com ninguém, né? Ela está ali pensando o que tem a ver a bisavó dela com a questão dela aí de ela não dar certo com os homens. Aí eu olhei para a constelada, né, pedi para ela abrir o microfone, e aí eu falei algumas coisas, tal. Aí a constelada abriu o microfone e começou a rir, né, porque ela falou assim, ela estava realmente... Eles estavam conversando por telepatia, e aí ela já logo lançou, olha, alguém captou o que eu pensei aqui, né? Então, isso foi super 10, né, a colocação dessa representante, que nem era a alma dela, né? Mas foi bastante interessante essa colocação. Por quê? Porque mostrou exatamente para a cliente o quanto ela usa o campo do racional, né? O quanto ela não se permite olhar e linkar as questões. Que aí foi o que eu fiz. Quando a representante fez essa colocação, aí eu disse para ela, né? Conversei com ela, expliquei os movimentos que estão vindo, qual é a relação dentro da história dela, e aí ela foi entendendo. Então, o quanto esse racional faz com que a gente não permita o acesso ao nosso eu superior. Sim. Né? É como você falou, né? O quanto que isso cria couraças para que a gente não acesse essas informações que são tão importantes, que é o que realmente a gente é, a nossa verdadeira essência, né? Exato. E por isso que tem tantos processos, tantos cursos, tantas coisas hoje para você conseguir acessar tudo isso, né? Di, são 7h59, falta 1 minuto para o Instagram derrubar nós. Eu vou agradecer aqui a sua presença, agradecer esse bate-papo maravilhoso, a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem se quiser falar com a Dilene, eu vou marcar ela no nosso vídeo aqui, o Instagram dela e também no Florescência, né? Aí vocês podem acessar, mandar informações, mandar perguntas, acessar mais sobre o trabalho da Dilene e falar diretamente com ela, tá bom?
Vou agradecendo aqui, uma excelente semana para vocês, que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa, brilhante, cheia de muitas realizações e descobertas. E a gente se fala semana que vem. Obrigada. Gi, um grande beijo. Obrigada. Gratidão por tudo. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Até.